Vai iniciando o depoimento da testemunha do 083-8541, dígito 47/2022, o senhor Robenilson Cantanhede de Pinheiro. Senhor Robenilson, o senhor é parente do senhor Bergson da Conceição Esteves? Não. Ou de Fernando Ricardo Assunção França, Filomena do Bom Parto Assunção França? Não. O senhor é amigo muito próximo de algum deles? Também não. Tem alguma inimizade com algum deles? Não. O senhor vai começar a prestar um depoimento, deve me responder só o que o senhor souber e dizer só a verdade, ok? Porque de outra forma responde o processo criminal, entendeu? Então, o senhor sabe dizer se o seu Bergson sofreu algum acidente de trânsito? Sofreu. O senhor sabe dizer quando foi esse acidente? No dia 18 de junho de 2021, na frente da Procuradoria Geral de Justiça, bem aqui, ao lado. Sei. E foi durante o dia ou à noite? Foi à noite. À noite. Ele estava trafegando ou ele estava parado? Não, aconteceu assim. Primeiro quem sofreu o acidente foi a Fernanda, o nome dela. E ela, quando eu passei, eu também entregava no aplicativo iFood. Também era entregador. Aí eu passei, ela estava jogada ao solo lá. Aí eu parei minha moto e fui lá socorrer ela. Só tinha um pessoal que estava trafegando de bicicleta, em ciclista, estava lá ao lado dela. Aí eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela me informou que ela estava trafegando na avenida com o albergue dela, com um pedido que ela ia fazer entrega. E passou um gado vindo do lado do sítio Santa Eulalia, do lado daqui, à noite. Aí ela disse que não deu tempo dela frear, ela bateu no bezerro e caiu ao solo. Aí nós estávamos lá chamando a ambulância, aí ela agarrou, aí eu perguntei se ela queria chamar alguém. Aí disse que ela conhecia. Ela pegou e disse para mim que era para eu ir procurar lá na doca do Bom Preço, procurar pela pessoa chamada Berg, que ela conhecia ele, e ele conhecia o irmão dela. Aí eu agarrei e fui lá chamar ele. Eu fui chamar ele lá, para ele vir até o local. Aí ele chegando ao local, nós pegamos, a primeira coisa que nós fizemos foi sinalizar o local do acidente. A gente pegamos uns galhos lá em Santa Eulalia, botamos na avenida e botamos a moto dele mais atrás dos galhos, com a sinaleira ligada, que era para evitar outros acidentes. Aí todo mundo estava desviando do local todinho, passando do lado, tudo certinho. Aí como ele estava com um pedido que ele tinha que fazer entrega, né? E o aplicativo tem uns minutos para a pessoa entregar. De quando a pessoa coleta até a entrega, tem que ter uns minutos, senão a pessoa é penalizada. Aí ele falou que ele ia entregar o pedido dele e ia devolver o pedido dela. Porque como ela não tinha como entregar, tinha que ser devolvido lá no estabelecimento onde a gente faz a coleta. Certo. Mas eu quero saber na hora do acidente. Nós estamos chegando lá. Pois então, como ser objetivo. Vamos lá. Aí ele saiu para entregar o pedido dele. Aí nós estávamos conversando. Ele disse, não, tu vai entregar teu pedido que eu fico aqui esperando a ambulância chegar para socorrer ela. Aí foi na hora que ele foi montando na moto, ele estava montando na moto para sair, se dirigir para fazer a entrega do pedido. Aí eu estava de frente ele estava de costa para cá. E eu estava de frente para a avenida, para quem vem de lá. Foi na hora que eu vi no carro, eu vi que o carro não ia parar, né? Aí eu agarrei, ainda puxei no braço dele, mas só que não deu tempo de eu puxar ele. Eu me joguei para cima do meio-fio. Aí foi na hora que o carro bateu nele, aí ele caiu no meio-fio e o carro saiu levando a moto. O carro ainda bateu na minha motocicleta ainda. A minha moto caiu em cima da menina que já estava no chão. Aí o carro parou lá na frente. Aí quando eu cheguei lá, eu cheguei rapaz, não conversar com não deu tempo de eu olhar. Aí eu até falei para ele assim, mas estava no celular, né? Não ia dar tempo mesmo. Porque quando eu olhei, eu cheguei lá, eu estava com o celular entre as pernas dele. Ok. Houve o seu Bergson, ele se machucou. Machucou. O senhor sabe dizer o que foram as lesões? Ele ficou com alguma sequela? Primeiramente, lá ele estava reclamando da perna, né?
Levava ele. Até chegou um pessoal que já bateu no meu carro e disse, rapaz, me acha uma ambulância. Porque às vezes a gente não está assistindo nada. Eu conheço um caso de outro amigo meu, né, que sofreu um acidente na Cambô, não está assistindo nada. Aí pegaram, removeram, botaram ele no carro, mas senão ele tinha quebrado a clavícula. Aí perfurou o pulmão dele. Hoje em dia ele é deficiente. Por causa disso, não teve. Sei, mas eu quero saber do seu Betis. Ele ficou com alguma sequela? Ficou, das pernas. Ele teve uma cirurgia na perna. Aí eu peguei o número. A sequela, o que é a sequela? Agora eu não sei dizer, assim, porque eu fiquei entrando em contato com ele, perguntando de vez em quando eu perguntar ele, como é que tá. Aí ele dizia, cara, eu vou para o hospital, vou fazer uma cirurgia. Aí vou ter que aguardar. Sim. E... o advogado do requerente tem perguntas? Sim. Romênios, como estava a iluminação no local? As lâmpadas estavam acesas ou estava tudo escuro? A iluminação estava perfeita, estava tudo aceso, a iluminação, e ainda tinha mais a moto dele com a sinaleira ligada. Mais uma pergunta. Pode fazer. Quando você viu o veículo se aproximando, você percebeu se houve algum freio, alguma tentativa de desviar? Não teve tentativa, né? Eu acho que ele não teve como frear nem desviar, porque acho que ele estava com falta de atenção, que ele já estava em cima, foi na hora que eu pulei com o meu filho e puxei ele, mas ele não deu tempo de eu puxar ele para cima do meu filho. Mais alguma pergunta? Sem perguntas, mas... O advogado dos requeridos tem perguntas? Eu tenho pergunta. A primeira pergunta, se ele sabe me dizer qual era a placa do carro, já que ele disse que falou com a pessoa que bateu, né? E verificou que ele estava até com o celular nas pernas, então qual era a placa do carro que bateu na moto dele, esse rapaz? Meu amigo, era uma SW, agora a placa eu não me recordo, mas eu não me recordo da placa não, porque está com 2 anos, isso daí. Qual era a cor do... outra pergunta, qual era a cor do veículo? Era uma SW branca. Outra coisa, aonde você estava às 22 horas e 15 minutos do dia do fato? Às 22 horas e 15 minutos? 22 horas eu já tinha saído do local, por causa que eu tenho um filho pequeno, né? E eu tinha que buscar ele na casa da mãe dele para levar para minha casa, porque ele mora com minha mãe. Excelência, sem mais perguntas. Ele já me respondeu, então, com essa pergunta que ele não estava nem no local do acidente, porque o acidente, segundo a perícia, foi às 22h20. Doutor, as considerações só para as suas alegações finais, tá? Ok. Está encerrado, o senhor pode ir? Iniciando o depoimento da testemunha dos autos do processo 083-8541, de 47/2022, a testemunha Letícia Fernanda Souza e Souza. Bom dia, dona Letícia. Dona Letícia, a senhora é parente de Bergson da Conceição Esteves, de Fernando Ricardo Assunção França, ou Filomena do Bom Parto Assunção França. É amiga muito próxima de algum deles? Tem alguma inimizade com algum deles? A senhora vai começar a prestar um depoimento, deve me responder só o que a senhora souber, e depois falar a verdade. Porque de outra forma vai responder o processo criminal. Então, a senhora sabe dizer se o seu Bergson, se ele sofreu algum acidente de trânsito? Sim. A senhora lembra quando foi? Foi dia 18 de junho, foi julho de 2021. Foi um domingo. Ele rodava no iFood, eu também. Conhecia já ele, mas nunca teve assim muita amizade. Conhecia porque todo mundo do iFood não se encontra assim em restaurante. Sim. E aí, eu estava indo fazer uma entrega. Eu sofri um acidente, primeiramente, né? Bati no boi até no shopping. E aí, ele é a única pessoa que teve o número do meu irmão, porque nós falamos que deu um acidente. Aí, aquele outro rapaz que deu testemunha perguntou se eu queria que chamasse alguém. Eu falei para chamar o Bergson, porque eu tinha o número do meu irmão. Sim. Aí ele veio, aí eles botaram minha moto lá do outro lado.
E aí sinalizava, né? O acidente com uma moto, o corpo foi bem distante, as duas com a sinaleira ligada, ainda botaram alguns galhos também. Todo o trânsito estava sendo desviado. Aí o iFood tem muito isso de bloqueio, então era a minha única renda, e aí ele ficou de devolver o meu pedido para não dar como roubo. Ele ia entregar o dele e devolver o meu. E aí nisso que ele foi subir na moto, veio uma escada 4 branca e bateu com tudo nele. E aí a outra moto do outro rapaz ainda veio parar na minha perna. Foi uma pancada tão forte que saía assim as faíscas de fogo da outra moto. Foi uma pancada muito grande. E eu entrei em estado de choque. Comecei a gritar muito, porque eu pensei que ele tivesse morrido. Porque foi uma pancada não mesmo. E ele, a senhora sabe dizer onde é que ele foi atingido ou mais atingido? O Edson? Sim, o Edson. Foi na perna dele. Ele ficou com alguma sequela desse acidente? Ficou, porque se eu não me engano ele fez até cirurgia. Acho que ele vai fazer até mais uma cirurgia, acho que no joelho e no tornozelo. Porque ele foi para o mesmo hospital que eu, que Socorro. E ficou alguma cicatriz nele, a senhora viu, sabe dizer? Não, só olhando de calça, mas eu creio que sim, por causa da cirurgia. A iluminação no local. Normal, essa avenida bem aqui, tem bastante corte, todo o trânsito está sendo desviado. Então, assim, o rapaz alegou não ter visto, mas não tinha como não ver, porque estava um ônibus, tudo desviando. Inclusive, quando eu fui fazer o tratamento, fui no HTO, porque eu fiquei sem conseguir andar direito, um rapaz falou assim, eu vi que você sofreu um acidente, lá parece no shopping e tal, a gente passou de ônibus e olhou, comentando, que bom que você está bem e tal. O advogado do Kevin tem perguntas? Sim. Pois não. De acordo com a sua percepção, quando você visualizou o acidente, você percebeu que ele estava numa velocidade alta ou numa velocidade normal para vir? Estava alta. Eu achei que foi muito alta, porque saiu as faíscas e ele nem fez obra de freio nem nada, como se ele tivesse mesmo assim direto mesmo. Sem mais perguntas, Sandra. O advogado dos requeridos tem perguntas? Sim, tem pergunta. Se ela se recorda qual era a placa do carro que bateu na moto? Não. Não, eu respondo que não. Se ela se recorda que naquele trecho existe uma parte que não tem iluminação, entre um porte e o outro não tem iluminação. Doutora, eu perguntei pela iluminação e ela disse que estava iluminado. As motos estavam até sinalizando, estavam com a sinaleira ligada. Para ela repetir qual foi o dia do fato que ocorreu. A senhora lembra exatamente o dia do fato? Eu só não sei se foi junho ou julho, mas foi no dia 18, no dia de domingo, eu lembro, porque estava tendo promoção no iFood. Sem pergunta. 7h da noite, mais ou menos. Certo. Tem pergunta. Foi um acidente? 7h da noite. O seu ou do meu? do seu? Do meu. E o dele? A senhora sabe dizer? Foi depois disso. Tá bom, então. Está encerrado o seu depoimento, tá? Obrigada por ter vindo. Nada. Pode ir. Iniciando o depoimento nos autos 083-8541, dígito 47-2022, da testemunha Fábio Henrique Costa Cunha. Bom dia, seu Fábio. Bom dia. Seu Fábio, o senhor é parente de Bergson da Conceição Esteves? Não sou parente, mas conheço ele há bastante tempo, uns 3 anos, praticamente. Mas vocês são amigos muito próximos ou são só conhecidos? Somos amigos muito próximos, a gente trabalha minha irmã, e desde então se conhece bastante, se fala muito. Ah, tá. São amigos mesmo, né? Tá. E em relação ao senhor Fernando Ricardo Assunção França e Filomena do Bom Pato Assunção França, o senhor é parente de algum deles? Não sou parente. Tem amizade muito próxima, alguma inimizade com eles? Não tenho amizade também, não tenho contato. Certo. O senhor vai ser ouvido, já que o senhor é amigo íntimo, né, amigo muito próximo do seu Bergson, eu vou escutar o senhor na qualidade de informante, tá? O que é que isso significa dizer? Que eu não vou tomar o seu compromisso legal de só dizer a verdade, mas eu espero que o senhor fale só o que o senhor souber
e diga só a verdade para que a gente chegue num julgamento justo do processo. Ok? Então, vamos lá. Seu Fábio, o senhor sabe dizer sobre o acidente, se o seu Bergson sofreu algum acidente? Foi um acidente que ocorreu aqui na Via Express, até mesmo próximo aqui da gente, que a gente está dentro no convencimento desse viaduto. Foi em 2021, esse mês de julho, nessa época. O senhor presenciou, esteve no local do acidente? Não presenciei, eu estava, acho que foi no domingo, eu não estava trabalhando, aí fiquei sabendo por outra pessoa. Entendi. E o senhor sabe dizer desse acidente, se o seu Bergson ficou com alguma sequela, se ele tem alguma sequela ainda desse acidente? Sim, ele ficou com sequela aqui no tornozelo e no joelho. Ficou bastante tempo parado, né? A gente só se manteve em contato por via WhatsApp, às vezes eu ia lá também na casa dele. O advogado do requerente tem perguntas? Sim. Durante esses períodos que ele ficou parado, como é que foi esse tratamento dele? Foi só mesmo panorama, como foi você chegou a acompanhar esse tratamento dele? Não cheguei a acompanhar, mas como eu disse, às vezes eu ia lá na casa dele fazer visita. Ficou parado, acho que mais de 8 meses ele ficou parado, aí até entrou um processo a pedir o INSS, porque ele fazia o pagamento que é o que a gente faz, que a gente tem um mês, ele fazia o pagamento, ele teve que dar entrada para poder receber, para poder se manter nesse tempo que ele estava parado, porque como a gente só depende do aplicativo, é meio difícil a gente ficar parado e não receber. Quando ele retornou, o senhor disse que ele ficou 8 meses parado, mas quando ele voltou para a mesma função, ele voltou a trabalhar? Sim, ele voltou a trabalhar. Na mesma função que Sim. ele... Certo. Mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta com relação à plataforma do iFood. Como é que funciona esses pagamentos? A partir de que é feita a entrega, na conta, você recebe? Como é que funciona esses pagamentos? Os pagamentos do iFood, que a gente trabalha, tipo assim, começa o trabalho segunda-feira, aí finaliza no domingo. Aí você vai pagar na próxima quarta-feira, da semana seguinte. Assim que funciona o pagamento do iFood. É na sua conta bancária? Isso, na conta bancária. Está cadastrada no aplicativo. Sem mais perguntas. E o advogado dos requeridos tem perguntas? Excelência, não tem pergunta, porque ele não tem qualidade de testemunha, então não tem interesse em fazer pergunta. Certo. Ok, então o seu depoimento está encerrado. Obrigada por ter vindo. Vamos Eu que agradeço. encerrada a instrução processual, como prática aqui da vara, depois de publicadas as mídias, dos depoimentos, começa o prazo comum de 15 dias para alegações finais e memoriais. Ok? Então é isso. Vão ser escritos, não vão ser orais. A praxe da vara aqui é que sejam memoriais. O senhor gostaria de fazer sustentação oral? Não, já que vai ter esse prazo, então prefiro fazer escritos mesmo. Ok. Então, é isso. Então, está encerrada a audiência. Ok? Então, bom dia a todos. Bom dia. Até mais, então.